Muito bem. Boa noite a todos que estão chegando aqui no Facebook e também no Instagram. Estamos transmitindo pelos dois canais e a gente, hoje é segunda-feira, né? Nosso dia de Evangelho online, nosso dia de Evangelho no lar, feriado, né? Muita gente hoje chegando de viagem, muita gente que aproveitou esses dias do feriado para descansar um pouco, que estão retornando aí dos lugares onde foram visitar, onde foram passear. Outros aproveitaram, né, para ficar em casa também, para descansar. Enfim, hoje é nosso evangelho, nossa segunda-feira com cara de domingo, mas vamos lá, né? É o nosso combustível para a nossa semana, né? É esse encontro que a gente tem aqui semanal, que é o nosso evangelho. E hoje a gente vai falar sobre o tema, né, desse nosso feriado, que são as crianças. Também, claro, que é dia da nossa padroeira, né, padroeira do Brasil, Nossa Senhora, que é muito importante, né, que a gente vê essa figura tão importante na nossa vida. A representação da Nossa Senhora é a representação da nossa Mãe Santíssima. Mas hoje nós vamos aproveitar o tema que fala sobre as crianças e vamos falar então sobre os pequeninos. Então, para que a gente não fique aqui demorando muito, nós já vamos fazer a nossa prece inicial, convidando a todos para participar do Evangelho. E quero dizer para vocês que vocês podem interagir comigo, fazendo seus comentários, fazendo perguntas, colocações. Isso ajuda muito, né, a gente no desenvolvimento do nosso evangelho. Né? A participação de vocês é muito importante. Então, sintam-se em casa, como eu também me sinto, para que a gente possa fazer, então, o nosso evangelho aqui com paz, com harmonia. E nós vamos, então, fechando os nossos olhos e vamos pedindo ao nosso amado Jesus que seja conosco mais uma vez no nosso Evangelho no Lar. Que nesse instante Ele permita a presença dos nossos irmãos maiores da vida, para que eles façam toda a proteção do nosso lar e que nós possamos realizar a nossa reflexão da noite com toda a paz, com toda a harmonia. Porque quando um ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, Ele estará no meio deles. Essa é a Escritura, essa é a afirmação e essa é a nossa fé. E é diante da sua presença que nós pedimos, então, licença para dar por iniciado o nosso Evangelho de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. E nós vamos, então, fazer a reflexão de hoje através da passagem do Evangelho, que está no capítulo 5, no capítulo 10, versículos de 13 a 16 do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16, que diz então o seguinte: Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que vendo Jesus levou-o muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Bom, aqui Jesus se refere às crianças como exemplo da pureza, né? E era dessa forma, com essa pureza, que nós conseguiríamos um dia encontrar esse
esse reino de Deus dentro de nós. Porque sem a pureza de coração, realmente isso ficaria basicamente impossível. Aqui vem a nossa reflexão da noite a respeito da infância. O que é que significa a infância para nós que vivemos aqui no nosso planeta Terra, né? Por que é que a gente tem esse período? Então, nós temos que entender primeiro que nós não somos esse corpo, nós somos seres imortais. O nosso espírito, como herdeiro de Deus, tem uma parte da inteligência divina que nós herdamos, porque Deus, ele é a inteligência. E nós herdamos isso do nosso Pai, essa inteligência. Muito bem. Essa inteligência, criados todos nós iguais, simples e ignorantes, para que a gente possa fazer o nosso progresso espiritual, para que essa semente criada, né, simples e ignorante, possa se desenvolver, ela precisa do elemento material para que ela se desenvolva. Então, essa centelhinha, esse foguinho, essa centelha de inteligência, ela precisa entrar em contato com o elemento material. Muito bem. Após muitos e muitos séculos, esse princípio vem encarnando e desencarnando no reino nominal, desenvolvendo as suas aptidões, né? As aptidões de filhos de Deus. Porque nós, ao contrário do que muita gente fala, nós não somos imperfeitos. Nós já nascemos com todas as potencialidades dentro de nós. Então, não existe um ser imperfeito. Existem potencialidades que ainda não foram desenvolvidas. E para isso, nós encarnamos e desencarnamos várias vezes para que a gente desenvolva essas nossas potencialidades. E para que isso aconteça, é necessário que nós, cada vez que a gente retorna à matéria, que nós tenhamos um esquecimento do passado, para que a gente possa começar de novo a nossa tarefa. Muita gente, eu sei disso, porque já até falaram para nós, que acham que a reencarnação não existe, que acham que Deus criou a humanidade do jeito que está e os homens do jeito que são hoje e terminando aqui acabou, se esquecem de duas qualidades excelsas do próprio Criador, que é a qualidade do amor e da justiça. Ora, se o próprio Deus, ele é amor e justiça, como é que se explicam, então, todas as diferenças das pessoas que nascem, dos espíritos, muitas vezes, que nascem, já com problemas, mesmo antes de chegarem à fase adulta? Então, o que a gente iria dizer desses espíritos? Que eles foram um erro de Deus? Se Deus é perfeito, Deus não erra. Ele tem todas as qualidades em grau máximo. Então, Deus não erraria com esses espíritos. Então, o que é que a gente diria a respeito disso? Que Deus protege alguns dos seus filhos? Então, que Deus é um Deus de privilégios? Que para um ele permite que tenha mais e para outros tenha menos? E nenhum, digamos assim, nenhuma seita, filosofia, poderia aceitar um Deus imperfeito. Então, se Deus ele é todo amor, se ele é todo justiça, se ele é todo bondade, ele não poderia dar mais a uns e menos a outros. Então, isso que a gente precisa prestar atenção. Quando nós entendemos
o processo da reencarnação, a gente vai vendo que a justiça se cumpre. Porque a criança, quando ela vai aprender a andar, ela simplesmente não sai de uma vez e dá os primeiros passos e sai correndo. Para que ela faça esse aprendizado, muitas vezes ela cai. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Esse processo é o mesmo processo que acontece com o nosso desenvolvimento moral. Nem sempre a gente vai acertar nas situações da vida. Nem sempre nós temos desenvolvidos em nós o conhecimento suficiente para agir corretamente. Então, é muito importante a gente se ater a isso, não é porque nós queiramos justificar os erros das pessoas, não é uma justificativa, mas é entender o processo. E a partir do momento em que eu entendo esse processo, a criatura, ela pode errar uma vida inteira. E muitas vezes, quando ela chega à beira do túmulo, ela se arrepende. Ela quer recomeçar de novo. E aí entra o grande amor, né, de Deus com isso, que a oportunidade vai se abrir. O fato dela estar terminando aquela encarnação não significa que terminou a vida para ela, mas que ela terá outras oportunidades. E ela vai ter um novo amanhecer de uma nova vida para começar isso de novo. Esse é o processo da justiça divina. A gente tem que pensar que a nossa vida é um contínuo. As pessoas separam vida e morte como se a gente tivesse duas vidas diferentes, e não é assim que acontece. Na realidade, hoje nós estamos vivendo o capítulo, a consequência do capítulo anterior das nossas experiências passadas. E estamos hoje construindo os próximos capítulos das nossas futuras encarnações. De decisões que nós tomamos no nosso presente. Por isso que a gente sempre fala da importância de ficar no presente. De não ficar no passado. De a gente ajustar as nossas energias, ajustar as nossas compreensões com as pessoas enquanto estamos a caminho com elas. Porque toda situação que fica mal resolvida, ela vai ter que ser resolvida um dia. E se não for nessa vida, vai ser na próxima. Essa é a lei de justiça, mas é uma justiça com amor. E aí a pessoa desencarna, chega lá no plano espiritual. E vai, então, perceber, né, depois de um determinado tempo, os pontos que ela poderia ter melhorado e não o fez. As coisas que deveria ter realizado e não realizou. E aí é oferecido um novo projeto para ela. Para que ela reinicie. Para que ela possa ter a oportunidade também de corrigir os seus erros. Para que ela possa ter a oportunidade de desenvolver as suas potencialidades. E aí, então, é preparado uma nova encarnação. E a criatura vai chegar aqui na Terra. Nós temos um corpo chamado corpo astral, ou também chamado de perispírito, que é o corpo que nós nos manifestamos enquanto nós estamos dormindo. Quando a gente está dormindo, a gente age lá nos nossos sonhos e não é com o físico, porque o físico está lá dormindo na cama. Então, nós temos aquele corpo sutil. Esse é um corpo que nós utilizamos para nos expressar na quarta dimensão. E quando nós desencarnarmos, nós vamos nos manifestar com este corpo. Por isto, como ele está numa dimensão diferente dessa que nós estamos agora, porque nós estamos na terceira dimensão, então a vibração da matéria aqui
ela é mais densa, por isso nós não conseguimos enxergar os desencarnados, a menos que a pessoa tenha uma mediunidade de clarividência. Nós não enxergamos simplesmente por causa dos níveis de vibração. É um corpo que ainda é material também, só que de uma matéria menos densa, né? Mais leve, que é preponderante dessa outra dimensão. E a cada dimensão que o espírito vai alcançando, menos rarefeito vai ficando o seu perispírito, o seu corpo astral. Muito bem. Esse perispírito ou corpo astral carrega dentro de si as informações dos nossos atos, das nossas atitudes durante a nossa vida. E aí o que acontece? Quando uma nova encarnação é preparada, esse modelo organizador biológico que nós chamamos, ele vai se acoplar ao novo corpo que está em formação, célula a célula. E vai trazer a sua vibração, os seus genes, de acordo com a sua elevação espiritual, e vai interferir em toda a cadeia de cromossomos. Então, ele vai trazer, vai estampar nesse corpo físico que está em formação as suas informações. Porque nós somos, de uma forma geral, assim, todos nós somos pura energia, em diferentes estados. Então, o nosso corpo denso, que esse corpo físico, é um corpo que está na terceira dimensão, que está numa energia congelada. O nosso corpo sutil, que é o corpo astral, já está num outro nível. E assim sucessivamente. Toda a energia, todo ser e toda a criação que existe no universo, que está dentro da própria inteligência divina, tem um campo eletromagnético. Tudo tem um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, ele traz uma informação. Então, dentro do nosso corpo espiritual, vem toda a nossa informação. Isso é tanto verdade que, num exemplo prático, quando a gente chega perto de uma pessoa, muitas vezes a gente sente, ou a gente sente aquela energia boa, e muitas vezes a gente sente até uma energia meio que repelente, repulsiva. Isso se dá por que fator? Porque nós temos um campo eletromagnético e o outro também tem. Em contato com esses campos, de acordo com a vibração energética e da qualidade da energia que está sendo gerada ali, porque nós somos perfeitas usinas, a gente vai se sentir bem ou mal. Muito bem, esse espírito reencarnante vai também atingir todas as células, os cromossomos que estão em formação desse corpo que vai nascer. E aí, por um processo de esquecimento do passado, ele chega à vida física como um caderninho em branco. Ah, mas como muitos dizem, poxa, mas a gente deveria lembrar. Como que a gente vai continuar uma coisa se a gente nem lembra o que foi que aconteceu lá no passado? Em mundos mais adiantados do que a Terra, os espíritos até se lembram. No caso do nosso planeta, não é possível fazer isto. Não de uma forma tão consciente. Existem situações e situações. Mas imagine vocês, se de repente vocês tiveram uma pessoa que te prejudicou muito no passado, que num momento de fúria, ou no momento de guerra, ou no momento qualquer que aconteceu, tivesse tirado a sua vida. Ou tivesse te destruído toda a sua vida. E hoje, pelas linhas da compreensão, pelas linhas
do perdão, a gente tenha feito um mapa da nossa vida e tenhamos decidido vir juntos para uma nova encarnação para nos darmos a chance de um novo recomeço. Como que ficaria você olhar muitas vezes para aquele pai ou para aquela mãe, ou o pai e a mãe olhar para aquele filho que foi um seu inimigo de passado? É impossível. E outros dentro da nossa família, avós, tios, irmãos, primos, quanta gente, quantas histórias já não foram vividas. Então, para nós, no nosso atual estágio evolutivo, é necessário ainda o esquecimento do passado. Por causa disso. Esquecimento, entre aspas, eu costumo usar a palavra embotamento. Se vocês perceberem que a criança, principalmente antes de chegar aos 7 anos de idade, ela traz muitas vezes reminiscências do seu passado mais recente. Ela conversa muitas vezes com amiguinhos que a gente não sabe quem é. De outras vezes ela tem sonhos, outras vezes pesadelos. Enfim, ela nesse período até os 7 anos, ela vive mais ainda o mundo espiritual do que o mundo físico. Por quê? Porque o seu aparelho cerebral ainda, né, ainda não está totalmente formada, a sua organização biológica, né, físico-biológica, ainda não está totalmente completa, desenvolvida. Aliás, não é completa, é desenvolvida. Então, você pega aquela chama, aquele espírito que tem toda aquela vibração e vai colocar naquele corpinho pequeno. É muito importante que a gente tenha esse entendimento, porque o espírito que nos chega ao nosso lar, seja na forma de filhos, de netos, de sobrinhos, de primos, seja lá como for, ele não é um anjinho que Deus mandou do céu para a terra. Ele é um espírito ligado a nós, sim. E com um objetivo dentro do círculo familiar. Como todos nós temos os nossos objetivos dentro da família que nós nascemos. Dentro da sociedade onde nós vivemos. Todos nós viemos para desenvolver determinados talentos e desempenhar os nossos papéis. E hoje o que nós percebemos, infelizmente, é uma confusão de papéis. E é por isso que nós escolhemos esse tema novamente, porque Jesus falava de deixar vir a mim os pequeninos, porque ele entendia muito bem que aqueles espíritos que ali estavam, apesar de serem espíritos ainda devedores uns dos outros, eles estavam na condição de criança. E quando nós chegamos à Terra na condição de criança, nós estamos com o esquecimento do passado, nós estamos vulneráveis a gravar tudo aquilo que nos é ensinado. E aí vem a grande problemática atual, né? E de todos os tempos. Para nós que trabalhamos com terapia, a gente vai vendo que todas as raízes dos desequilíbrios que nós vemos nos adultos de hoje está justamente enraizado na criança do homem. Por quê? Porque naquele período em que ela está assimilando tudo, que a gente chama da fase esponja, né? Que é a fase do melhor aprendizado, principalmente do 0 aos 7 anos, quando ela está fazendo a sua formação emocional, a criança registra todos os comportamentos, principalmente da sua genitora, tanto do consciente quanto do inconsciente da mãe. Então, hoje a gente vê crianças, quando a gente conversa com uma criança, fazer uma terapia com uma criança que está com problemas, geralmente a gente também tem que ver como que está a situação de vida da mãe.
Porque a criança, até os 7 anos de idade, ela vê todas as pessoas, mas ela só enxerga a mãe. Porque ela está no momento de formação do seu mundo emocional. E de acordo com o equilíbrio ou desequilíbrio da sua mãe, ela vai sofrer toda essa influência, que vai carregar por toda a sua encarnação. A gente diz que é a fase mãe, é a fase da energia yin, que é a fase do campo emocional. Então, tudo aquilo que a mãe sente ou sentiu durante a gravidez, que a gente chama de 0 ano, ou período intrauterino, até os 7 anos de idade, a criança está absorvendo da mãe. Então, todas as problemáticas emocionais que acontecem é justamente nesse período de infância que acontece. Então, é necessário, segundo nos diz Emmanuel, muito cuidado nessa fase de idade das crianças. A mulher, infelizmente, na sociedade atual, é apartada do filho para poder trabalhar depois de 3, 4 meses e que a criança veio ao mundo. Então, a criança precisa da presença da mãe. Claro que a gente sabe que não é possível estar durante todo o tempo, porque precisamos trabalhar e tudo mais. Mas, no momento quando se está próximo, a criança, ela precisa de atenção. E atenção não é só escutar o que ela está dizendo, mas entender o que ela fala. É necessário entender o que ela está passando, muitas vezes, pelas emoções inconscientes dela. A criança que se joga no chão e que se esperneia, ela está tendo um sofrimento psicológico. Não adianta reprimir a criança com violência, gerando a violência dentro dela, desencadeando e ensinando o medo dentro dela. A criança, desde quando ela sai do ventre da mãe, ela precisa da troca do olhar da mãe. Hoje, pelas várias ciências que estão desenvolvidas, a gente sabe que nós, humanos, precisamos estar perto um dos... Os nossos olhares, eles transmitem neurotransmissores, oxitocina, faz com que a dopamina e todos os neurotransmissores se desenvolvam. A criança precisa ser olhada dentro dos olhos. Ela precisa sentir a presença desta mãe, deste pai. Muitas vezes um choro, muitas vezes um nervosismo é apenas a reação do incômodo que está dentro. É preciso conversar com esta criança. É preciso ensinar a ela o que são os sentimentos e emoções. Então, é perceber que quando ela está amuada num canto, perguntar por que você está triste. Quando você faz essa pergunta, a criança já vai saber identificar que aquele estado de espírito que ela está significa tristeza. Quando ela está com raiva, perguntar por que você está com raiva. Para ela entender o que significa a raiva, porque às vezes ela não sabe o que é raiva. Quando ela, muitas vezes, se recusa a ir na escola ou está fazendo uma sabotagem, às vezes ela está com medo. Entender o que é o medo. É as emoções ser observadas pelos seus genitores. Você está com um livro que você está escrevendo. É simplesmente uma questão de falta de tempo, que é o que a gente escuta. Mas e o tempo que eu estou perto do meu filho quando eu chego? Eu estou realmente com ele ou eu chego para ficar olhando no celular ou fazendo outras coisas? Já que nós não temos o dia inteiro, né? Muitas mães não têm. E quando está perto?
Você está olhando nos olhos do seu filho, da sua filha, está conversando, entendendo o que ele está sentindo, ouvindo o que ele está querendo passar, explicando para a criança quando você dá um não, o porquê que é que você está dando um não. É que eu sempre falo, né, nas terapias, a gente quando está criando um filho, a gente não está criando um cachorrinho. Se até os animais, mesmo os pequeninos e mesmo os adultos, eles precisam da troca nossa de olhar e de carinho, quanto mais um ser humano que foi confiado pelo Pai Criador às nossas mãos, que é um espírito importante na nossa vida e por isso está no nosso núcleo familiar, ou no nosso núcleo de amizades, ou na nossa comunidade, seja lá como for, ninguém cruza o nosso caminho por acaso. As pessoas têm uma função na nossa vida, todos têm. Nenhum relacionamento é em vão. Não existe relacionamento em vão. Se você se conectou com uma pessoa, seja lá por que motivo for, você está ressoando junto com essa pessoa. E procurar fazer o bem aos outros não é porque nós somos bonzinhos. É porque a gente passa a entender que não é parte do mesmo universo. A criança, depois dos 7 anos, mais ou menos dos 7 meses, 14, por aí, ela entra num outro período. Ela entra na fase que a gente chama de fase pai, que é aquela fase que começa a sair do mundo emocional da mãe e ela vai para o mundo. Ela começa a encarar as amizades e a saber como lidar com isso, com as dificuldades. A figura paterna é muito importante. Ser pai não é simplesmente doar um para que o outro ser se produza. É muito mais do que isso. Estar presente na vida desse filho, dando segurança para que esta criança se comporte na sociedade com segurança. Que ela se comporte de uma forma que ela vai ser aceita pela sociedade da mesma forma como ela é aceita em casa. A criança que não se aceita, que não se sente aceita e amada dentro de casa, como? E eu vou dizer para vocês que nessa fase do período reencarnatório, do período intrauterino aos 14 anos de idade, é que se formam os adultos de hoje. Desses registros, nós temos os comportamentos dos adultos de hoje. E a gente vê muito adulto aí, como crianças feridas andando no mundo, com comportamentos de crianças feridas. Pessoas que cresceram, chegaram à maioridade, passaram dos 30, 40, 50, 60 anos e continuam imaturos. Não amadureceram emocionalmente e psicologicamente. Por quê? Porque não foram amados, compreendidos, tratados com a dignidade nesse período da infância. Então, hoje, por se tratar de um dia tão importante em que a gente está falando sobre a infância, vamos pensar sobre isso. Na responsabilidade que nós temos enquanto sociedade também, que essas elucidações cheguem ao maior número de pessoas, para que as pessoas passem a tomar consciência e responsabilidade dos seus papéis de pais. Nós estamos construindo uma nova sociedade.
uma nova Terra está surgindo, um novo planeta, mas para que esse planeta surja, as crianças de hoje precisam ter uma melhor educação. E aí, as escolas, escola, pai e mãe, ela tem que ser educada em casa e aparecer educada na escola. Aparecer educada para tratar bem os seus professores, que serão aqueles condutores do seu progresso intelectual, para tratar bem os seus colegas. Mas a criança só vai fazer isto, só vai ter esse comportamento, se ela aprender em casa. Se os pais não começarem a tomar rédeas das situações, que mundo é que se espera que essas mesmas crianças vão viver? Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento da vida do espírito na matéria. Porque existe uma responsabilidade nossa em relação ao filho que a gente traz ao mundo. Colocar um filho no mundo não é simplesmente jogá-lo aqui e largar no desamparo. Tem processos que a gente vê nos nossos tratamentos difíceis de serem vencidos por causa desse tipo de situação de experiência, nessa fase de idade. Claro que existe também, né, toda a influência do passado desse espírito. Porque a criança já desde pequenininha, e eu digo pequenininha desde o berço, ela já mostra a personalidade dela, quem ela é. Por quê? Porque o espírito reencarnante traz todas as tendências. E qual é a obrigação dos pais? É observar essas tendências e corrigir. Porque muitas vezes ele traz um orgulho muito acirrado, traz um egoísmo muito grande, traz comportamentos de autoridade desmedida já de outras vidas. Os pais não têm que aplaudir essas coisinhas, né, esses comportamentinhos, porque ele é genioso. Isso não tem graça em nenhuma idade. Você não vai corrigir depois, quando ele tiver adolescente ou adulto. Você vai corrigir, a planta ela é corrigida quando ela ainda está saindo da raiz. É ali que você vai dando a direção do caule. Porque se o caule entorta muito, você tem que colocar um aparador para que ela cresça de uma forma vertical. Então, é muito importante essa observação. Então, nós temos aqui várias comunicações dos espíritos superiores que falam a respeito disso, da nova era que vai se formar, a partir das crianças que estão nascendo de hoje para frente. A pandemia trouxe, né, de uma forma mais drástica as crianças para dentro de casa. E como a gente não acredita que nada é por acaso, eu acredito até que isso tenha acontecido justamente para que os pais de hoje parem de terceirizar as suas missões como pai e mãe, porque ser pai e mãe é uma missão e é escolhido por nós. E isso não pode ser terceirizado. O professor, ele vai indicar o caminho, ele vai procurar facilitar, mas ele não vai dar a educação. Ele não vai dar o amor que a criança precisa. E uma criança que não se sente amada, que não se sente aceita, vai ser um adulto que vai ter problemas no futuro. Vai ser um adulto que não vai conseguir amar, que não vai conseguir respeitar. Mas tem casos de crianças que nasceram em lares assim e se tornaram. Tem a outra parte.
Qual é a bagagem que esse espírito está trazendo? E aí, mais uma vez, a reencarnação vem explicar essas diferenças. Por quê? As influências das experiências passadas, daquilo que que o espírito fez em outras vidas, vão estar influenciando essa nova encarnação. Se nós fizermos uma análise bem fria de nós mesmos, nós sabemos quais são as nossas tendências. Pelas nossas tendências, nós já podemos imaginar e fazer uma ideia do que a gente foi no nosso passado. Então, é importante que a gente faça isso para que a gente também consiga, agora, na fase adulta, consertar também a criança que tem dentro de nós. Porque nós temos dentro de nós, são 3 pessoas que moram aqui dentro, né? Fora um monte de personalidades de passado dos arquivos que a gente traz. Mas nesta encarnação, nós temos uma criança de mais ou menos uns 5 anos de idade, que mora aqui. Temos um adolescente de mais ou menos uns 13, 14 anos. E temos o adulto de hoje. E o adulto de hoje tem que tomar conta da criança e do adolescente. Mas o que acontece? Muitas vezes acontecem situações na nossa vida e quando a gente vai ver, nós estamos nos comportando como crianças e não como adultos. Então, choramos como crianças, nós temos comportamentos mimados como crianças. A gente bate o pé como se fosse criança. A gente não aceita situações da vida como se fôssemos crianças. E não alcançamos o amadurecimento psicológico. Então, nesses momentos, é necessário que a gente se reporte também à nossa infância. Façamos uma análise para ver quais são como é que era o nosso comportamento, o que foi que te feriu naquela época. Porque muitas pessoas, e a gente escuta muito isso nas nossas terapias, têm graves problemas de relacionamento com pai e mãe. Mas um pai e uma mãe, ele não é seu pai e sua mãe por acaso. Ninguém nasce em lar errado. Porque existe toda uma situação que deverá ser cumprida, que existe toda uma situação que deverá ser harmonizada. Então, não adianta culpar porque meu pai ou minha mãe não fez quando eu era pequeno ou quando eu era adolescente. Eles fizeram o que puderam e o que sabiam. Ponto. É preciso perdoar. Perdoar significa entendimento. Nós temos que entender a situação, porque os nossos pais, imagine a sua mãe com 5 anos de idade, nas condições de vida que ela teve lá com seus avós. Imagine seu pai com 5 anos de idade, na situação de vida que eles tinham lá com os seus avós. E aí você vai entender um pouquinho quem era o seu pai e a sua mãe. E muitas vezes a gente coloca a culpa nos pais pelas nossas dores que nós temos hoje e esquecemos que eles também já foram crianças. E muito provavelmente naquela época não tinham as informações que nós temos hoje. Então, hoje nós temos informações o suficiente para fazer melhor. Então, nós temos que perdoar esse pai e essa mãe. Perdoar esta criança que existe dentro de nós, que fica mimada, conversar com ela. Quando a gente percebe que está tendo comportamento infantil, converse com a sua criança. Você é adulto agora. Agora você pode acolhê-la. Como você pode aconselhar o adolescente que está dentro de você? Que muitas vezes quer tomar atitudes impulsivas para um comportamento que nem cabe mais para a idade. E hoje a gente vê muito isso. Pessoas adultas
já até com uma determinada idade, tendo comportamentos que não condiz com isso. Então, é muito importante a gente ter esse nível de consciência, senão a gente não consegue amadurecer. E sem a maturidade emocional e psicológica, nós não conseguiremos ser felizes. A gente vai ficar pulando de experiência após experiência, repetindo os mesmos erros, as mesmas coisas e tendo as mesmas fraquezas. Deus vai estar sempre esperando a nossa decisão de melhorar. Ele é eterno e ele tem a eternidade pela frente e ele não tem pressa. Quem tem que correr atrás somos nós. Se nós queremos realmente viver uma vida de felicidade, uma vida de harmonia, uma vida de amor. Procurar ter esse entendimento. E hoje, fazer diferente com as crianças que estão em volta de nós. E ajudar aqueles que educam, que fazem parte da nossa família, nesse processo. Ajudar as nossas crianças hoje é ajudar o mundo, é ajudar o futuro. Porque não se esqueça e não se engane. Daqui a pouco, essa vida aqui acaba e nós estaremos fazendo a nossa próxima programação e estaremos aqui de volta novamente. Então, que mundo que você quer encontrar quando você retornar? Esse que está aí ou você quer um mundo melhor? Então, se nós queremos ter um mundo melhor, então vamos também colocar atenção nas nossas criancinhas. Porque Jesus sabia muito bem o que ele estava falando. Porque ele queria que nós chegássemos ao ponto de pureza do nosso coração para poder perceber o reino dos céus, que está dentro de nós e não está em outro lugar. Então, é muito importante que a gente tenha esse comportamento de pureza da criança, mas que nós nunca nos esqueçamos da nossa responsabilidade perante a infância. Porque se nós queremos realmente uma nova terra, se nós queremos um planeta regenerado, é por este caminho que nós vamos fazer. Porque daqui a pouco, daqui mais uns 100 anos, 100 e poucos, nós estaremos retornando. Daqui mais um século, a gente vai se renovando. Enquanto alguns da nossa família estão indo hoje, estarão voltando no futuro, daqui a pouco nós estaremos indo e voltando. Então, por isso que é muito importante que a gente, nesse dia, né, que a gente comemora aí o dia da criança, que a gente tenha essa consciência e que eu espero que essas informações e tudo isso que nós falamos aqui seja passado adiante, né, para que as pessoas acordem um pouco mais para essa responsabilidade que é tão grande de se trazer um espírito ao mundo. Não basta só trazer e dar um corpo a uma criança. É necessário dar toda a sua estrutura emocional, a sua estrutura psíquica e toda a sua estrutura espiritual, através do conhecimento, do autoconhecimento, do intelecto, que é muito importante, de todas as maneiras. Porque a gente não sabe o dia de amanhã em qual papel que a gente vai reencarnar dentro desse círculo de amizades, né? Talvez um dia a gente venha ser lá na frente, né? Filho de quem? Irmão de quem? Né? Então, é muito importante que a gente tenha em mente essa importância nessa data que é tão especial de ser lembrada, porque, infelizmente, no nosso planeta, o que a gente vê são muitos maus tratos, sem contar a violência que é feita com as crianças, e a gente nem vai entrar nesse mérito, porque a gente sabe que tem coisas ainda nesse planeta que precisa ainda de muita evolução para poder sair de um ciclo de violências que existe contra a criança, através de adultos totalmente desequilibrados, adultos que
infelizmente, ainda estão dentro de doenças psicoespirituais muito grandes. Mas a gente não vai entrar nessa questão, vamos agora pegar essas crianças lindas, maravilhosas que a vida nos brindou, né, que estão em volta de nós e procurar fazer o melhor, né, procurar não esquecer que a atenção não é só dar ouvido, é sentar, é escutar, é olhar nos olhos, é passar a segurança, é passar o amor, para que essa criança amanhã seja um ser humano mais amoroso, que saiba acolher, que saiba amar mais as pessoas. Então, como ninguém colocou nenhuma questão aqui para a gente falar mais, só estou vendo assim um monte de boa noite, e muito boa noite a todos vocês. É muita alegria estar aqui, né? E muito feliz, porque por uma segunda-feira de feriado, né? A gente tem bastante gente aqui nos acompanhando no Evangelho, e é tão gostoso esse tema, né? Falar de crianças, falar de pureza, é muito grande. E os espíritos sempre nos vêm com uma mensagem, até eu estava vendo uma mensagem aqui, que fala do espírito... Aliás, de João Evangelista, que está aqui mesmo. Ele fala aqui na mensagem, no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, ele fala assim: disse o Cristo, deixar vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas da sua simplicidade não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos, e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres, de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misericordiosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Eu vos digo, em verdade, a manifestação espírita ou espiritual se eleva no horizonte. E eis aqui o enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Ele está se referindo aqui ao Espiritismo, que vem explicar todas essas questões, dessas anomalias que existem entre as famílias, nos relacionamentos, principalmente nessa passagem, os relacionamentos entre pais e filhos. E acreditem vocês, nos nossos atendimentos fraternos, a gente vê muito isso acontecendo. Muito. As pessoas nos chegam muitas vezes aborrecidas, porque não conseguem se entender ou manifestar o amor que queriam à sua mãe ou ao seu pai, ou muitos pais aos seus filhos. Existe muita compreensão, muita luz que precisa ser lançada nesse entendimento, para que as almas hoje, nascidas dentro de uma mesma família, consigam realmente se harmonizar. É um processo difícil ainda pelo nosso estágio evolutivo, mas não é impossível.
E toda tarefa um dia tem que ser começada. Então, que a gente comece nessa encarnação. E se precisar vir outras virão, né, com certeza, para poder complementar esse trabalho que a gente já começou hoje. Então, nós vamos agradecendo a Deus mais uma vez, ao nosso Mestre Jesus. Não se esqueçam de pegar aí os seus copos com água, o meu já está aqui também. E a gente vai, então, pedir ao nosso amado Jesus que abençoe a todos nós mais uma vez, que a Nossa Senhora Aparecida, Maria de Nazaré, essas mulheres, Nossa Senhora, na realidade, é o desmembramento do próprio coração de Maria, e todas as falanges femininas que trabalham junto à maternidade terrena, a quem nós louvamos hoje e agradecemos muito, nós vamos pedindo que, nesse momento, através do coração da Nossa Senhora Aparecida, que o seu manto possa cobrir hoje todos os lares aqui representados, que possam se sentir acariciados pelo coração da nossa Mãe Santíssima. Que a Nossa Senhora possa dirigir os nossos caminhos, proteger a nossa passagem aqui na Terra, proteger a cada um de nós com o seu manto, trazendo o conforto necessário para todos os corações que lhe chegam e que lhe pedem socorro. Que nesse instante os bons espíritos, benfeitores espirituais, possam derramar sobre as águas colocadas os fluidos necessários de acordo com a necessidade de cada um. Que nesse instante as bênçãos do nosso Mestre Jesus, através do seu coração magnânimo, possa penetrar em todos os cantos da terra, abençoando todos os nossos irmãos de humanidade, estejam eles encarnados ou desencarnados, que todos possam receber a luz que parte do seu coração. E nós pedimos, Senhor, nesse instante, humildemente, que olhe pelos nossos lares, que abençoe os nossos entes queridos, onde quer que eles estejam. Que possa, Senhor, também abençoar a nós mesmos, trazendo o conforto, o alívio, o amor para os nossos corações. E agradecidos que somos, nós te rogamos, Senhor, que nos leve até Deus, nosso Pai, através da prece. Pai nosso que estais no céu em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que nós também vamos perdoando a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações da vida, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que o nosso amado Mestre abençoe a todos vocês, que vocês tenham restinho de noite aí de feriado aí com muito amor, com muito carinho aí junto com as suas famílias. E vamos em frente, né, com fé e força, com a semana que se inicia, né? E que Jesus esteja sempre conosco, nos fortalecendo, nos amparando, nos guiando. Que vocês fiquem todos na paz de Deus. E eu me despeço também por aqui, dizendo muito, muito obrigada e uma boa noite. E um beijo enorme de coração. Até segunda-feira, se Deus quiser, no nosso Evangelho aqui.